Deus os abençoe, dando aqui continuidade sobre o assunto se é preciso do pastor, né, para irmos no rapto, trazendo aqui mais algumas citações, mais alguns comentários, agradecendo aos irmãos, né, que têm contribuído com citações, recebendo testemunhos, né, de que foi de grande ajuda para, para alguns irmãos, né, que estavam meditando sobre isso, lendo alguma coisa sobre isso, e veio no momento propício. A nossa escritura base aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11, vou ler apenas 3 versículos aqui, até o versículo 13, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então eu chamei a atenção para os irmãos que esse quíntuplo, dentre aqui as funções, uma das grandes importâncias dele é que é enviado para nos ajudar, né, para que todos nós alcancemos a unidade da fé, como está dizendo aqui as Escrituras, e essa medida, atingir essa medida, a plenitude de Cristo. E plenitude esta, que quando nós consultamos ali a mensagem Estatura do Varão Perfeito, que é a mensagem específica onde o profeta nos mostra, né, sobre essa estatura que nós precisamos chegar, eu vou aqui citar um parágrafo da mensagem Estatura do Varão Perfeito, onde o profeta ali, a partir do parágrafo 225, ele cita Efésios 4. Então veja a importância desses ministérios para nós atingirmos a estatura do varão perfeito. Logo nessa mensagem onde o profeta está tratando, né, sobre processo, sobre essa estatura que nós precisamos atingir para sermos filhos adotados, para sermos a igreja que alcançou a plenitude, né? Então o profeta menciona isso aqui. Quando ele está falando lá do sexto degrau, da piedade, né, que quer dizer temor de Deus, ele vai aqui explicando, citando algumas escrituras. Você pode consultar ali na mensagem, no parágrafo 225, ele tá dizendo assim: agora já temos subido até o sexto degrau para ter que fazer isso. Todas estas outras coisas têm que ser acrescentadas primeiro. E logo quando chegamos até aqui, ele exige que sejamos perfeitos. Então, irmãos, quando nós estamos lendo lá Efésios 4, atingir essa estatura, esse aperfeiçoamento, essa plenitude, estamos falando de perfeição. Por isso que eu disse isso, porque o profeta vai dizendo isso aqui e cita Efésios 4. O temor de Deus, filhos e filhas de Deus, isso é correto. Quantas coisas poderia dizer sobre isso? Agora, vejamos outra referência para ver como devemos fazer isso. Então, isso é muito importante, irmãos. Como devemos fazer isso? Como alcançamos isso? Aí o profeta cita Efésios 4, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Se recorda de ontem à noite? Não trate de tomar o lugar de outro. E outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Eu esqueci a mensagem aqui que o profeta pregou ontem à noite, que ele está citando aqui, né? Que ele estava explicando sobre nenhum de nós tomar o lugar um do outro, né? Um membro não pode tomar o lugar do outro, cada um no seu lugar. Querendo o aperfeiçoamento diz assim, então a perfeição de quê?
dos santos. E quem são os santos? Os santificados. Amém? Aqueles que começaram aqui no fundamento da fé. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O ministério de Jesus Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação, a construção, edificando. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito. Que segurança, à medida da estatura completa de Cristo. Bom, tome esses parágrafos aqui da mensagem Estatura do Varão Perfeito, que vai te ajudar muito a entender a importância e a contribuição desses ministérios que Deus envia para a igreja, porque eles estão completamente vinculados à construção e edificação deste corpo, da estatura do varão perfeito. Que é, irmãos, o que nós desejamos alcançar. Porque apenas a salvação, claro, é uma coisa gloriosa. Nós não podemos aqui mensurar o tamanho dessa graça de Deus a respeito da salvação. Mas, irmãos, nós estamos com a oportunidade de alcançar além da salvação. E aí eu quero ir com os irmãos, então, na mensagem. Eu citei um parágrafo dela no primeiro vídeo. Vou citar aqui mais alguns parágrafos dela. Mensagem... Deixa eu abrir ela aqui. Ela tem na editora Crentes da Bíblia, essa mensagem. Está lá com o tema Tomando Toda a Armadura de Deus, de 1962. Os irmãos, se não tiver essa mensagem impressa, se você não tiver ela impressa, pode entrar no site lá da Crentes da Bíblia, que tem essa mensagem lá no site. O profeta falando ali da armadura de Deus, usando Efésios capítulo 6, mas ele também cita Efésios capítulo 4. Vou trazer aqui a partir do parágrafo 127, pode pegar ali a partir do 126, o profeta está falando de Pedro, que Pedro tinha habilidade para usar a espada, cortou ali a orelha do soldado, mas quando precisou dele ter aquela mesma ousadia, né, para defender ali a palavra de Deus diante daquela criada, ele acabou não tendo. Mas o profeta mostra que depois que ele passou pelo Pentecostes, aí sim Pedro estava agora pronto, alistado neste exército. Veja que interessante, o profeta falando da armadura de Deus, mostrando que essa armadura de Deus é o batismo com o Espírito Santo, ele vem e mostra que esse quíntuplo são esses comandantes, né, que Deus colocou nesse exército. Eu vou ler aqui, a partir do parágrafo 127. O que foi isto? Aquela palavra com a qual ele tinha caminhado, né? Pedro tinha caminhado com Jesus, a palavra estava nele, queimando com fogo em sua carne e alma. Ele tinha toda a armadura de Deus. Aqui, depois que Pedro passou pelo Pentecostes, claro, juntamente com aqueles 120, então, essa é a armadura provida por Deus. Ele tinha sido cheio com o batismo do Espírito Santo. O que é isto? Deus sempre se faz presente em seu próprio exército. Deus, nos dias de Pentecostes, enviou a armadura completa de Deus para o seu exército. Aquilo foi ele mesmo entre eles. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, pois estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, correto? E que ele está conosco, em nós. Esta é a armadura, é ele é a palavra e ele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós, o qual é a palavra fazendo a promessa manifesta. Esta é a promessa, Cristo é a palavra e ele faz manifesta. O Espírito vivifica a palavra. Faz com que, em outras palavras, ele é a pólvora que envia o projétil para fora, como foi quando Davi encontrou com Golias com uma funda e uma pedra nela. Irmãos, capte isso, que coisa maravilhosa. Davi tomou 5 pedras,
5 pedrinhas ali de um riacho, e o Espírito Santo, Deus guiou aquela pedrinha ali, né, na cabeça de Golias e derrubou Golias. Veja que tremendo isso que o profeta está citando aqui, porque logo na frente ele vai citar o quíntuplo. Então veja, Davi, que leva toda essa representação. Nós sabemos que Deus, Jesus, vem na terceira vinda para reinar no milênio como filho de Davi. Então nós conhecemos toda essa representação de Davi. Davi com essas 5 pedras. Com essas 5 pedras, ele derrubou aquele grande sistema, aquilo que representava o lado do diabo, né? A oposição de Davi, a oposição de Deus ali. Então veja que maravilhoso isso. Ele somente tinha um lugar para golpear, e era bem entre os olhos. O resto estava com armadura. Porém, Deus movia naquele espírito. O que foi isto? Ele tinha 5 pedras em uma funda. Observe, fé. Aí o profeta cita aqui a palavra fé em inglês, que no inglês ela tem 5 letras, F-A-I-T-H. E também Jesus. Jesus também 5 letras, né? Aqui vem ele. Alguma coisa estava para acontecer, porque ali estava a palavra, a promessa e o poder para arremessar isto. É isto que precisamos hoje. Um homem que levará a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo, seguindo-o para pressionar e observar isto se cumprir. Veja, irmãos, Davi com aquelas 5 pedras, tipificando o quê? Fé, 5 letras. 5. Jesus também, Jesus que é graça, né? 5 letras. Então Davi toma 5 pedras, representando a palavra, e o Espírito guia aquela pedra, guia aquela palavra na cabeça, na fronte ali de Golias, e derruba aquele Golias, e cumpre aquela palavra. E o profeta dizendo, Deus, é disto que precisamos hoje. Um homem que levará a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo, seguindo-o para pressionar e observar isto se cumprir. Este é o exército de Deus. Amém? Sua palavra de fogo, seu exército está todo vestido com a sua presença ali, indo conosco. Eu irei com vocês, estarei com vocês. Não é tu que falas, o Pai que habita em vós, ele faz as obras. Que coisa maravilhosa. Parágrafo 131. Em seu exército, ele apresenta seu exército na forma de 5 ofícios. Veja que coisa, irmãos. Primeiro, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Esse é o seu exército. Estes são seus soldados. Esses são seus oficiais comandantes. Todos com o batismo do Espírito Santo, esperando ali fora para enfrentar o inimigo em qualquer terreno que ele vier. Enfrentar o inimigo com a palavra de Deus. Amém? Cada um apoiando uns aos outros. Com ele, né, Deus, como capitão-chefe. Não ali fora na frente, aqui em cima, ali em cima ou atrás deles. Porém, neles. Que coisa maravilhosa. Esse é o exército, vindicando que sua ressurreição pela prova de suas obras. Indicando que sua ressurreição pela prova de suas obras. E eu li para os irmãos aquele parágrafo da mensagem discernimento de espírito, de 8/3/1960, o parágrafo 10, o profeta dizendo, mas Deus, quando usa seus dons, ele os usa para a sua própria glória, para a glória do seu povo, para a glória da sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para a glória do reino de Deus. É por isso que ele dá essas coisas à sua igreja. Ele tem pastores, profetas, evangelistas, doutores, e vai citando aqui como que encaixa com o que o profeta está dizendo aqui na mensagem, possuindo toda a armadura de Deus, ou tomando toda a armadura de Deus. Veja que tremendo. Davi, com essas 5 pedras representando esses 5 ofícios de Deus, como o profeta está citando aqui
e ele menciona aqui Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, onde nós lemos. Se você continuar a leitura aqui da mensagem.